Fala Vascaíno, fala Vascaína, uma boa noite e um casaca no seu coração. Meu amigo, minha amiga, obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço a todos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever, nos conceda essa oportunidade, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Clube de Regatas Vasco da Gama vive. Peço a você encarecidamente para deixar o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho para vocês terem ciência todas as vezes que a gente postar conteúdo, lembrando que estamos fazendo as nossas lives lá no nosso canal alternativo. É muito importante a sua inscrição. Acabamos de fazer uma live agora com o Dr. Carvas. Dr. Carvas falou pra gente várias novidades com relação aos processos do Vasco da Gama aí na Justiça. O link deste canal deixarei na descrição deste vídeo para que vocês possam efetivamente se inscrever. Deixarei fixado também nos comentários o link. E eu vou começar aqui sobre essa situação da política. Depois a gente vai falar sobre o futebol, Vasco e Flamengo. Aconteceu um absurdo agora na parte da tarde. Vamos falar sobre chegada e saída de jogadores aí. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à situação política, a gente acabou de fazer uma live com o Dr. Carvas aí, uma live muito consciente, explicando o que está acontecendo no Vasco da Gama. Se você quiser assistir, é só ir lá no canal alternativo. E nesta live aí, estamos mais convictos do que nunca que vai dar Vasco aí nessa ação aí dos Templários. Dr. Carvas explicou todo o trâmite processual, o possível afastamento aí do Camilo Rulieri, do Dr. Paulo Roberto Correia, e todos os processos foram destrinchados, explicados na sua essência pelo Dr. Carvas. Então a gente aguarda e repito aqui, pode acontecer novidades sim essa semana para a alegria dos torcedores do Vasco. E sem esse papo de que já acabou, sem essa demagogia que deixa para lá, porque estamos verdadeiramente lutando contra tudo e contra todos pelo Estatuto do Vasco da Gama e com provas concretas através do próprio sistema do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o qual menciona que esses processos estão em curso, certo? Bom, meus amigos, com relação a Vasco e Flamengo, a gente tomou conhecimento agora, na parte da tarde, a gente já tinha salientado sobre isso no vídeo da manhã e está confirmado. O Flamengo conseguiu adiar a partida para quinta-feira. Pasmem os senhores. Sabe qual foi a alegação do Flamengo? Simples. Precisamos recuperar a nossa equipe titular, os nossos atletas. E a FERJ, através do seu presidente, do senhor Rubens Lopes, acatou o pedido sem comunicar o Vasco da Gama, porque a opinião do Vasco hoje não serve para nada dentro da federação, já que o Vasco nem para o arbitral da FERJ mandou representante. Uma vergonha. Com isto, a partida está confirmada. A gente questiona que a representatividade da gestão Jorge Salgado é zero. Não tem nenhuma. É por isso que eu falo que com essa gente
que é flamenguista, não se tem papo, não se tem que parabenizar. Eles estão levando essa partida muito a sério para o jejum aumentar, para que o campeonato à parte seja vencido por eles mais uma vez. E é só o Vasco que faz com que o campeonato carioca não vale nada. Então o Vasco precisa de representatividade. É por isso que a gente fala aqui que o Levin tem que ser presidente do Vasco. Conhecendo bem o levenciano, eu duvido que verdadeiramente iria se permitir que essa partida fosse aí adiada. Então a gente vê a Ferg aí cada dia mais apoiando o Clube da Gávea e deixando o Vasco da Gama zero à esquerda. Infelizmente. Para esta partida aí na quinta-feira, a escalação do Vasco da Gama: Lucão, Léo Matos, Hernando, Castan e Zeca, Andrei, Galarza, Marquinho, Gabriel, Morato, Peck e Cano. E por falar do Andrei está aí na lista de possíveis reforços do Santos. É verdade, minha gente, o Andrei está para deixar aí o Vasco da Gama, certo? É um jogador que tem altos e baixos no Vasco da Gama. Deixa a sua opinião se o Andrei faria falta ou não. Com relação à grana entrando no Vasco da Gama, o jogador do Vasco da Gama, Evander, está para ser negociado com o Galatasaray da Turquia, jogador que joga lá na Dinamarca, e o Vasco tem direito a 5% do total do montante de 6 milhões. Portanto, a gente aguarda aí o desfecho dessa negociação, e o pessoal que investiu aí no mercado Bitcoin, no token, em breve terá aí mais um lucro perfeito. E com relação à chegada de reforços, Aleph Manga, jogador do Volta Redonda, está conversando aí com atletas do Vasco da Gama. O Zeca, lateral do Vasco da Gama, estaria fazendo a cabeça aí deste jogador para vir para o Vasco da Gama. Aleph Manga, que é um dos destaques da equipe da cidade do Aço, Volta Redonda, neste campeonato carioca. Acho um bom jogador que até teria vaga aí no time do Vasco da Gama, que na última partida contra o Botafogo foi muito bem, inclusive até assinalou um gol a favor da equipe do interior do Rio de Janeiro. Meus amigos, o Vasco carece de mudanças. O Vasco não pode ficar sem representatividade, ocupando esse papel subalterno, subserviente e coadjuvante. Lamentável o que foi feito hoje a essa partida ser anulada. Vamos cobrar dessa gestão representatividade zero. A gente pede que o Levin seja presidente do Vasco. A verdade prevalecerá. E já deu Vasco. Estamos juntos. Obrigado pela sua audiência. Valeu.